emoção, ela é muito aflorada. A emoção, e ainda que a palavra que eu vá usar não é a melhor, porque ela tende a apontar algo pejorativo, mas eu vou usar mesmo assim, a vaidade de ter feito parte da construção de algo que deu muito certo, Simonato, e que para continuar existindo precisa passar por uma mudança. Sim. Né? Eu tive uma situação também numa outra grande corporação onde você apontava a necessidade de mudança pro conselho e parte eram fiéis escudeiros ou heróis do passado formando esse conselho. E a grande energia era tentar desviar do assunto. Você trazer um tema estratégico e ele colocar na mesa um tema operacional, um tema, não digo nem tático, mas um tema operacional de dia a dia mesmo. Né? Até porque muitas vezes uma transição ela exige que você abra mão de uma série de coisas no curto prazo. Se você está construindo um legado, e é o grande propósito de uma empresa, né, porque o legado vai permitir que você contrate, que essa contratação gere uma produção, gere uma prestação de serviço. Essa produção ou prestação de serviço é que vai gerar o resultado para tornar a empresa sustentável. Enfim, você tem um ciclo todo, mas é muito duro você chegar para uma pessoa e falar assim, existe uma forma melhor de conduzir essa operação. E aqui volta ao ponto do psicólogo, Simona. Porque você efetivamente se vê obrigado a... E obrigado no bom sentido. Né? Deixa eu estudar quem é esse interlocutor para que eu consiga me preparar para ter uma conversa adequada com esse interlocutor. Naturalmente você não vai controlar a conversa. Mas eu sou palmeirense, então eu vou fazer uma brincadeira comigo mesmo. Se eu sei que o meu interlocutor é palmeirense e o Palmeiras não teve uma boa rodada no final de semana, eu não vou entrar na reunião para tratar de um tema sensível falando de futebol. Não é aconselhável. Você tocou num ponto importante, e aqui quem está nos assistindo, né, nós temos empresários, nós temos conselheiros, mas nós temos pessoas interessadas também no mundo dos conselhos. E muitas vezes as pessoas pensam que ser conselheiro é numa reunião uma vez por mês, 2 horas, 4 horas. Mas tem muita preparação prévia, um estudo, um conhecimento da empresa, do empresário, dos seus stakeholders, dos desafios, né, do mercado, dos desafios. A reunião, às vezes, é só o shake hands final, né? Mas toda essa preparação que vem antes. É isso, Simonato. E você trouxe uma expressão agora que ela é muito cara a mim. Stakeholder. O acionista, ele é um stakeholder. Um deles. Os seus colegas conselheiros são... Né? E você tem toda uma cadeia que às vezes você nem conhece, Udo. E nós falávamos sobre isso algumas semanas atrás. Você tem toda uma cadeia de pessoas envolvidas onde a sua decisão e, acima de tudo, mais do que a decisão, a sua diligência no processo de construir uma reflexão e propor alguma coisa, essa diligência, ela tem impacto, não é numa linha de demonstrativo de resultado. Ela tem impacto sim numa linha de demonstrativo de resultado, mas ela tem toda uma cascata de impactos que vai chegar numa família que vive no interior do país e que de repente para economizar 0,00 nada,
no return, para ter um ganho mínimo no return on equity de uma empresa, eu não compro equipamentos de produção individual adequados para essa pessoa usar um implemento agrícola. Né? Ou mais do que isso, eu não tomo devido cuidado para tratar os afluentes de uma indústria química, por exemplo. Há muitos anos atrás, nós fomos aprovar uma operação de build-to-suit para uma... Não, perdão, era um sales leaseback. Para um galpão industrial. E quando nós fomos ver, o passivo ambiental era enorme, era imenso. E aí, não é o simples fato financeiro. Você começa a avaliar o seguinte, Faria. Isso aqui foi para lençol freático? Se foi, o que pode ter acontecido? Então, a preparação, Simonato, ela exige uma disciplina muito grande e uma diligência muito grande. E por que eu faço essa diferença? A disciplina, faço a pesquisa, estudo tantas horas, tenho lá minhas anotações, avalio o material que eu recebi pré-reunião. Elabora as perguntas corretas. Aí que eu ia chegar, elaboro as perguntas e vou para a reunião. Agora, isso é disciplina. A diligência é o quanto efetivamente, antes de fazer as perguntas para os outros, eu estou fazendo as perguntas. É a preparação, né? Exato. Não tem jeito, Faria. Para mim mesmo, para falar assim, pô, onde que eu posso melhorar nesse processo? Né? Mercado de capitais, por exemplo. Você não vende uma debênture, você não negocia uma ação. Você transmite um pedaço de uma empresa ou de um fluxo de caixa de uma empresa de A para B. A e B, independente de quem seja A e B, eles têm que ser beneficiados. E o ponto que você trouxe, Faria, que não é tão comum esse tipo de preocupação, eu concordo com você, mas eu tenho uma alegria muito grande. O pessoal que está assumindo posições, que está crescendo nesse ambiente financeiro, ele tem brigado para fazer a coisa certa. Esse processo evolutivo, ele é muito importante. Porque além de fazer a coisa certa, no sentido de A e B, eles vão fechar um negócio. Pode ser um negócio ruim, pode ser um negócio bom, pode ser um negócio médio, mas se A e B estão conscientes e eles se entendem, sem problema. O grande ponto é que vem a pergunta: por que eu estou fazendo isso? Quais são os impactos disso? E, acima de tudo, qual é a minha competência para tomar essa decisão ou para aconselhar alguém? O reconhecimento de que muitas vezes eu tenho que recorrer a um núcleo externo que não tenha uma situação de conflito de interesse. Neutro total? Neutro total, para me dar uma orientação. E aqui eu faço uma separação muito grande entre consultoria e conselho. A consultoria, o que eu vejo hoje, e com todo respeito ao trabalho que é feito por excelentes casas e excelentes profissionais, ela está lá para fazer um assessment, para entender uma situação, propor uma solução e vamos em frente. O conselho, ele tem um compromisso diferente, né, Udo? Ele tem um compromisso de estar ali como vento
o tempo todo refrescando e dando vida à empresa, fazendo ajustes de rota, enfrentando o mau tempo, relaxando no bom tempo. É quase que o espírito da empresa representado por um grupo de pessoas que é o conselho. Eu vejo isso dessa maneira. Não, e a gente sempre fala aqui, né? O bom conselheiro é aquele que faz boas perguntas. O Eduardo Gomes, ele até ele deixa muito claro que o consultor tem o grande propósito, a missão de trazer as respostas, enquanto o conselheiro, ele traz as perguntas, né? Então, na era que a gente está vivendo de muitas inteligências artificiais, né, que o tempo todo a gente tem sido bombardeado, não tem jeito. Cada vez mais, bons profissionais e bons conselheiros vão precisar entender como fazer as boas perguntas, né? Faria, e aqui eu vejo na Board Academy, tá? Uma abordagem muito precisa, muito interessante, que é o toolkit do conselheiro. Tem muitos profissionais que eles olham para a atividade de conselho e falam o seguinte: eu sou o fundador, então eu sou o presidente do conselho. Eu tenho tantos anos de experiência, então eu vou ser conselheiro. Cuidado. Cuidado. Você está preparado para tratar de temas estratégicos, muitas vezes sem o insumo de informações necessário sobre isso, né? e suficiente para isso. E detalhe, né? Respeitando as características daquele organismo vivo que é aquela empresa. Então não é simplesmente vou sentar ali. Não. Eu costumo dizer que assim, o conselho ou atuar como conselheiro não é para todo mundo. Já começa por aqui, né? É fato. Nem todo mundo vai chegar à posição e vai conseguir ter sucesso nessa posição. E o Marcelo Simonato, ele traz nas aulas aqui, nos momentos que a gente pode compartilhar, falando sobre hard e soft skills, né? Como você precisa ter esse mínimo, essa bagagem mínima, que você conheça, por exemplo, dos fundamentos ou processos de M&A. Se a empresa tem lá, em algum momento, a pretensão de fazer um M&A, você precisa ter um mínimo disso, de fraude, de cibersegurança, temas para proteger a empresa, né? Então, O Board Summit efetivamente vem para contribuir com isso, todo o conhecimento e aplicação. O investimento valeu muito a pena, muito conteúdo e estarei com certeza no Board Summit 2023. E esse Board Summit para mim realmente foi um divisor de águas, onde a gente pôde perceber o entusiasmo, o mote, a integração e o propósito da Board Academy. Que venha o Board Summit 2023. 2023 está aí, pode se inscrever e vai ser uma grande oportunidade de ver todo mundo.